Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos chegando aqui 7 horas em ponto para nossa última live de 2021, né? Agora as lives no ano que vem, a partir de janeiro de 2022, elas vão ser no canal do YouTube Psique da Criança. Mas eu vou informar isso depois direitinho pra vocês, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre narcisismo materno, né? Vamos falar o que é, vamos explicar sobre o mito de Narciso, da onde surgiu, né? Por que as pessoas são chamadas de narcisistas? As facetas do narcisismo materno, que são 6, nós vamos falar de cada uma. E como que mães narcisistas podem impactar o desenvolvimento das crianças. O que pode acontecer com as crianças que vão crescendo com essas mães, né? Que na verdade elas podem parecer que estão preocupadas com as crianças, mas no final das contas o que elas estão preocupadas é com elas mesmas. Bom, vamos só recapitular o que a gente viu na semana passada. Antes, esqueci de falar uma coisa. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Se tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2, pra eu saber que tá tudo certinho. Então, na semana passada, a gente viu sobre a importância do apego para as crianças, né? Qual era a importância e os tipos de apego. Então, o que a gente viu com o que era apego? O apego seguro, o apego ambivalente, o apego evitativo e o apego desorganizado. Esses 4 tipos de apegos e como que essa relação de apego era estabelecida e como que a criança agia em relação a cada tipo de apego, né? Então, foi isso na semana passada sobre o apego. Essa semana a gente vai falar então do narcisismo materno. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o meu roteirinho pra gente começar. Bom, narcisismo materno. O que é? Quais as facetas de mães narcisistas e o impacto para o desenvolvimento da criança? Bom, vamos começar lá pelo mito do Narciso, né? Por que deu um nome a esse transtorno de personalidade? A gente chama TPN, transtorno de personalidade narcisista. Bom, lá na mitologia grega existia um deus, né? Ele nasceu da... Como é que era o nome da deusa? Eu esqueci de colocar aqui, gente. E era um nome bem difícil. Bom, ele era um filho de deuses e ele seria um rapaz muito bonito, né? Tanto é que quando ele foi nascer, os deuses geralmente falam como que a criança vai ser, que ele ia ser um rapaz bonito, mas que ele jamais deveria olhar o seu próprio reflexo. Era essa a condição para ele ter uma vida longa. Bom, e próspera, né? Então, Narciso cresceu e ele se tornou cada vez mais bonito. Ele era um rapaz muito belo que chamava muito atenção. As pessoas admiravam demais ele e se apaixonavam por ele. Só que ele era uma pessoa tão arrogante, tão prepotente e orgulhosa que ele desprezava a todas as pessoas. E uma ninfa que ninfa que chama Eco, ela se apaixonou pelo Narciso. E o que aconteceu? Ele desprezou ela, porque ele desprezava todas as pessoas que estavam em volta dele. Ela ficou tão magoada, tão furiosa também com o que tinha acontecido, que ela pediu que os deuses ensinassem uma lição para ele. Então, o que aconteceu? Uma deusa foi lá,
Deixa eu aqui. Atendendo ao pedido, uma deusa condenou Narciso a se apaixonar pela sua própria beleza, amando de forma tão intensa algo que ele jamais iria possuir. E o que aconteceu? Ele foi na beira do lago, viu o seu próprio reflexo, ficou apaixonado e ele não conseguia mais sair dali. Ele morreu assim. E logo depois que ele morreu, né, ele foi transformado numa flor. Mas a questão é, ele estava apaixonado por ele mesmo. Ou seja, é aquela questão da supervalorização, ele é autocentrado, então assim, tudo tem que girar em torno dele. Então as outras pessoas não tinham valor para ele. É o que a gente diz de pessoas narcisistas. Elas não têm empatia. Elas falam sobre elas de uma forma que elas idealizam como elas gostariam de ser. Mas obviamente elas não são, porque pessoas narcisistas, elas têm autoestima baixa. E assim, se você fizer a autoestima dela ser abalada, ela já pode ficar mais instável, né? Bom, vamos continuar aqui, né? Bom, o narcisismo, quando chegou a ser objeto de estudo, quem deu muita atenção para falar sobre o narcisismo foi o Freud, né? O pai da psicanálise. Então, ele nomeou, na verdade, dois períodos narcisistas, que é normal para o desenvolvimento humano, que é qual? O narcisismo primário, que a gente chama, e o narcisismo secundário. Mas qual é a diferença de um e de outro e em que período cada um começa a ser desenvolvido na criança? Bom, o narcisismo primário, ele é na formação do ego. Quando o ego da criança, quer dizer, quando a criança começa a perceber a realidade, que existe uma realidade externa, que ela não tá junto com a mãe, ela não tá naquela união, né, com a mãe. Então, quando ela começa a perceber os objetos externos, quando começa a formação do ego, que é por volta dos 2, 3 anos de idade, toda a energia dela é investida nela mesma. Ai, Amanda, mas como assim? Vocês já perceberam que nessa fase, até um pouquinho antes, as crianças são muito egocêntricas, não são? Tudo é meu, tudo é pra mim, é como se não tivesse outras pessoas. Então, por isso que a gente fala do narcisismo primário. Essa é a primeira etapa completamente natural pro desenvolvimento da criança, tá? Todas vão passar pelo narcisismo primário. Então, a criança, ela se vê como um objeto de amor. Não tem um objeto externo que ela investe essa energia. É a fase do egocentrismo que eu falei. Bom, esse é o narcisismo primário. E o narcisismo secundário, o que seria? O narcisismo secundário, com o passar do desenvolvimento, né? Não que ela já tenha cessado o desenvolvimento do ego dela, mas com o passar do desenvolvimento do ego, a criança começa a perceber outros objetos externos. Ela deixa de ser o seu próprio objeto de amor e ela começa a investir em outros objetos. Então ela começa a focar em outros objetos. Tipo, outros objetos são... Como é que é? Fugiu a palavra, meu Deus. Ai... os objetos externos a ela começa a investir aquela energia, né? Aquela energia psíquica. Bom, é nesse período
nesse período que ela começa a perceber os objetos externos, que pode ter as distorções e as perturbações do comportamento, né? Do relacionamento, desculpa. Pode acontecer as distorções e as perturbações do relacionamento materno, paterno e filial. Como assim? Antes, ela estava naquela fase do egocentrismo. O que é isso? Ela era o objeto que investia energia, ela era objeto de amor. O objeto de amor passou a ser o outro, o objeto externo. Então, o relacionamento que a mãe, que o pai vão estabelecer com essa criança é aí, nesse período, nesse narcisismo secundário, que as coisas podem ir para um lado bom ou não. Tá certo, gente? Bom, depois eu vou falar sobre a questão da mãe, tá? Um pouquinho mais pra frente, quando a mãe também tem essa fase narcisista, quando tá com a criança muito pequena, né? Bebê ainda recém-nascido, mas que também é normal pro desenvolvimento da maternidade de ela estar se tornando mãe. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Bom, a gente falou ali do mito do Narciso, falamos do narcisismo primário e secundário, que foi estudado, objeto de estudo pelo Freud, e agora a gente vai falar o que é o transtorno de personalidade narcisista. Bom, é um sentimento de grandiosidade, de autoimportância, de falta de empatia, de tirar proveito, tirar vantagem dos outros. É uma supervalorização. Ou seja, é aquele tipo de pessoa assim, ó. Deixa eu ver aqui um exemplo. Bom, ela tem um sentimento de grandiosidade, né? Então, se ela vai num restaurante, ela não quer que alguém abaixo dela, que ela pensa estar abaixo dela, sirva ou venha dirigir a palavra para ela. Entendeu? Então ela só quer estar se relacionando com pessoas como se fosse da mesma categoria dela, entendeu? Então, é esse sentimento de supervalorização. Eu sou muito bom, eu sou, né? Então, eu não posso estar me relacionando com qualquer pessoa. É um sentimento de grandiosidade mesmo. Então, as reações e a imagem que o narcisista patológico passa para as outras pessoas é a partir da fala dele. Não do que as pessoas veem, mas ele vai falando sobre ele. Né? Então, a gente começa a perceber que a pessoa, que esse transtorno de personalidade já tá indo para um lado patológico mesmo. Quer dizer, e essas pessoas são pessoas inseguras e de baixa autoestima. Eu falei errado antes, gente, desculpa, eu falei autoestima baixa, desculpa, baixa autoestima. Ou seja, como ele cria uma imagem falsa dele, como ele tá idealizando, ele não fala sobre o eu dele real. Ele fala do eu ideal, do que ele gostaria de ser. Mas lá no fundo ele não é. Mas é essa imagem do que ele gostaria de ser, dessa imagem falsa que ele vai passar para as outras pessoas pela fala. Então, se a autoestima dele é abalada, aí ele já começa a agir de outra forma para culpar os outros. Ou seja, se ele fracassar, se ele tiver algum problema, nunca a culpa é dele. Lembra que eu falei sobre isso, né? Das mães narcisistas. Nunca a culpa é dela, sempre é do outro. E quando são mães, a culpa sempre é do filho. Isso é uma arma poderosíssima que as mães narcisistas têm para manipular as crianças. E o que acontece?
A criança que ainda tá em fase de desenvolvimento, o que acontece? Ela não consegue processar e lidar com isso. Então, claro, ela vai estar se sentindo culpada mesmo do que está acontecendo. Não vai entender que, na verdade, isso é culpa da mãe. A mãe que está agindo de forma cruel. Bom, os narcisistas também não são empáticos, não se interessam de forma genuína pelas pessoas. Ou seja, se você estiver conversando com um narcisista e você estiver falando sobre você, ele nem vai te escutar. Ou ele vai te interromper e começar a falar sobre ele. Porque ele não gosta de escutar nada dos outros, ele só fala sobre ele. Lembra da imagem falsa? É pela fala dele. Então são pessoas que falam o tempo todo de si, não ouvindo a outra pessoa, né? Não sendo empático. Para os narcisistas, as pessoas que estão ao redor, todo o círculo ali dele, não passa de objetos que ele pode manipular o quanto ele quiser e deixar essa imagem que ele tem desse eu ideal intacta. Porque ele conseguindo manipular essas pessoas que estão em volta dele, ele vai continuar com essa falsa imagem. Porque ninguém vai querer contrariar, desfazer ou enfrentar uma pessoa narcisista. Principalmente quando se trata de mãe, né? Bom, vamos um pouquinho mais pra frente agora, no nosso próximo tópico, que é desculpa, gente, o narcisismo materno. O que é isso, então? Bom, começando a falar que a maternidade ela é construída socialmente, né? Seja o amor, o cuidado. Muitas vezes a sociedade quer que as mães se anulem pelos filhos, ou seja, a mãe se deixa de lado só para cuidar do filho. E a gente já sabe, né? Se a mãe não está sendo cuidada, se a mãe não cuida de si, não tem como cuidar de outra pessoa, de outra criança. Então, tudo isso é quase que imposto pela nossa sociedade. Mas nem todas as mães, elas conseguem se ver nesse papel. Elas se tornam mães, mas elas não conseguem se ver nesse papel. E aqui tá tudo bem, não quer dizer que elas são mães ruins, não. Até porque isso também pode ser um processo de ela amar a criança, de ela ter esse vínculo. Então isso é completamente natural. E o que acontece quando a mulher tá gestando, tá grávida? Toda aquela atenção é voltada para ela. Mesmo que seja pela criança que ela está carregando. Mas quem recebe os cuidados e todo o atendimento, toda a atenção é a mãe, porque é ela que está carregando a criança. Nesse momento que a mãe começa a perceber, nossa, então isso tudo é muito importante. Então ela começa a investir o amor dela no bebê. Ou seja, ela investe seu amor no bebê e olha para a criança como se olhasse para si mesma. Quando a criança nasce, é como se a criança fosse o espelho dela. Porque lembra que a gente tem aqueles 3 primeiros meses, que a gente chama até de esterogestação. Então, nesses 3 primeiros meses, a criança tá em simbiose ali com a mãe. Então, ela não se vê separada da mãe. E a mãe também vê a criança como fazendo parte dela. Bom, essa fusão entre a mãe e um bebê, ela não é patológica. Ela não tem problema, não tá fora da ordem esse processo de desenvolvimento ali entre a mãe e o bebê. Tá? Isso é parte do desenvolvimento da maternidade e do bebê também.
Mas quando que essa fusão pode se tornar patológica? Quando a mãe, né, ultrapassa esse período. Ou seja, como assim ultrapassa esse período? É assim, ela tá em fusão com a criança, né, pensa que faz parte da mãe, a mãe tá olhando pra criança como se fosse ela, e aí o que acontece? A criança começa a perceber que há outras pessoas, outros objetos, e aí a mãe não faz essa fusão. Continua olhando para a criança como se fosse ela mesma. Como se fosse extensão dela, né? Aí é que surge o narcisismo materno. É exatamente nesse período. É bem nessa... Como se fosse nessa virada, né? A mãe estava em fusão com a criança, normal, pro desenvolvimento da mãe e do bebê. Porém, passou esse período, a mãe não conseguiu separar a criança dela. Ela ainda vê a criança como parte dela, ou seja, aquela criança é a minha extensão. Ela não é independente, ela não é outra pessoa, ela faz parte de mim. Daí surge o narcisismo materno. Bom, aí o que acontece? Assim, todas as necessidades, os desejos, os anseios, as vontades da mãe são totalmente, completamente projetadas na criança. Ou seja, a criança cresce com a personalidade completamente dependente da mãe e não com a personalidade própria. Bem isso, ela é a extensão da mãe. A mãe quer que essa criança realize todos os desejos que essa mãe tem e não realizou. E não é assim que funciona, né? Embora muitas mães... Deu? Acho que deu, né? Deu uma falhada aqui na internet, mas já voltou tudo ao normal, tá tudo certinho? Então, conseguindo me ver e me ouvir direitinho, vou voltar essa partezinha aqui, bem nessa hora que deu essa parada. Assim, todas as necessidades, anseios, desejos, expectativas, vontades são totalmente projetadas na criança. Então, a criança, ela vai crescendo com a personalidade da mãe. Personalidade dependente da mãe e não com uma personalidade própria. A mãe vê a criança como uma extensão dela, como aquela criança que vai realizar os desejos que ela não conseguiu. Bom, existe uma psicóloga americana que ela trabalha bastante com filhas de mães narcisistas, filhas e filhos. Posso. A Angélica aqui pediu para eu explicar de novo a parte da separação da criança com a mãe. Posso. Antes de eu continuar, eu vou voltar então nessa parte, tá? Ó. Quando a mulher tá grávida, o que ela começa a perceber? Nossa, essa criança é muito importante. Eu vou investir o meu amor nela. Porque a atenção, eu tô grávida, aí a atenção tá toda voltada pra mim e pra ela. Então todo cuidado, todo carinho, tudo é voltado pra mãe. Mesmo que ali o ponto central seja a criança, mas quem está carregando é a mãe. Então toda a atenção vai ser voltada pra gestante. Aí, nesse momento, a mãe começa a investir o amor no bebê e ela olha para aquela criança como se fosse ela mesma, né? Faz parte dela aquela criança. Lembra que eu falei dos 3 primeiros meses lá, que a gente chama de esterogestação, que a criança tá em simbiose ali com a mãe, né? Então, ela não se vê separada da mãe, é como se ela fizesse parte do corpo da mãe. E a mãe vê aquela criança como se fosse ela mesma. Bom, então, essa fusão entre a mãe e o bebê,
nessa primeira parte, ela não é patológica. Não é patológica quer dizer, não tem problema nenhum, não é nenhum transtorno, não é nada disso. É completamente natural. Isso é parte do desenvolvimento tanto da maternidade quanto do desenvolvimento do bebê. Mas o que acontece? Quando acaba essa fusão, quando a criança começa a se separar da mãe, né? E a mãe não faz essa separação, porque ela continua enxergando a criança como uma extensão dela, aí é que surge o narcisismo materno. É bem nesse período. Ela não fez essa fusão, a mãe, né, não fez essa fusão, continua vendo o bebê, a criança, como se fosse parte dela, extensão dela. Então, o que ela vai projetar nessa criança a partir de agora? Ela vai projetar todos os desejos, necessidades, anseios, vontades, expectativas nessa criança. Então, a criança vai ter uma personalidade dependente da mãe e não uma personalidade própria. É como se ela vivesse na sombra da mãe. No sentido que eu digo, a mãe vai querer que essa criança realize tudo o que ela não realizou. E ai dessa criança se não fizer o que ela está querendo. Depois a gente vai falar sobre isso nas facetas do narcisismo materno, que é agora. Bom, existem 6 facetas, 6 tipos de narcisismo materno. Quem deu o nome para cada um desses tipos foi uma psicóloga, psicoterapeuta e psicanalista americana. Ela trabalha com filhos e filhas, né, de mães narcisistas há mais de 17 anos. E ela tem diversos livros sobre mães narcisistas. Como que as mães prejudicam, o que acontece, por que as mães são assim, será que elas tiveram mães que foram assim, o que aconteceu? Como é que foi? Será lá naquele início? Lembra que eu falei narcisismo primário e secundário? Como será que foi lá no início pra mãe essa separação, essas 2 fases ali do narcisismo? Então, esses 6 tipos nós vamos começar com a narcisista extravagante extrovertida. Essa mãe, ela é muito amada e muito querida no ambiente público. Todo mundo acha essa mulher maravilhosa. E ela é. Mas ela é muito temida dentro de casa. Ou seja, os filhos e até mesmo o parceiro dela, o pai das crianças, ou não, né? Mas o cônjuge dela, temem demais. Ela aterroriza eles. Então, como é que as pessoas que estão de fora vão saber se no público ela mostra uma faceta e no privado é outra? Então, se alguém fala da forma que a mãe é, a pessoa vai dizer, não, ela não é assim. Entendeu? Olha só como tudo isso pode estar na cabeça da criança, né? Como tudo isso deve girar aqui na cabecinha da criança. Essa é a extravagante extrovertida. A outra, a segunda, fixada por realizações e conquistas. Para essa mãe, sucesso não é medido pelo que você faz, mas pelo que você é. Então, tudo gira em torno dela. As melhores notas, as melhores faculdades, o melhor trabalho, a melhor casa, sabe? Tudo dela, tudo pra ela tem que ser melhor. E ela começa a projetar essas expectativas na criança. Ou no adolescente, né? Como? Ela quer que ele tenha as melhores notas, vá na melhor faculdade, tenha o melhor emprego. Já que ela não conseguiu,
a criança tem que realizar esse desejo dela. E eu já vou ver aqui, tá? Só vou terminar de falar desse fixada por realizações e conquistas e já volto. E se o filho não faz o que ela quer, ela se sente envergonhada, porque é como se ela tivesse sido humilhada. Como assim? Ele tem que fazer. Porque ele é a minha extensão. Ele não pode não desejar o que eu desejo. Não sei se ficou claro. A criança tem que desejar o que a mãe deseja. É inaceitável para a mãe a criança não desejar o mesmo desejo dela. É meio complicadinho, eu sei. E como que essa mãe responde para esse filho? Com ataques extremos de fúria e raiva. Então, ela quer que você realize os desejos dela, mas como ela não vai realizar, você que é a extensão dela tem que realizar. E se você não fizer, ela vai se sentir envergonhada, humilhada, porque você não fez, você decidiu, vamos dizer, você decidiu ter o seu caminho, o que é certo, né? E ela vai responder com fúria e raiva, sim. Deixa eu só ver a pergunta aqui da... Ai, não sei como é que é teu nome, Natura Currais Novos, não sei como é que é teu nome, mas vamos lá. Boa noite. E quem foi criada por tia desde os 2 anos, e criança muito protegida, caseira, e ouvia muitas cobranças, uma mãe de criação pode ser também narcisista? Tá, deixa eu só entender aqui a tua pergunta, tá? Você quer dizer que uma mãe de criação, não sendo a mãe biológica, também pode ser narcisista? Se você tá perguntando isso, Rose, se você tá perguntando isso, sim, a mãe de criação também pode ser narcisista, tá? Não quer dizer que só a mãe biológica é que vai ser narcisista com a criança, né? Isso, então, sim, pode ser mãe de criação também. Vocês já viram casos? Se não viram, existem diversos casos que as crianças não são criadas pela mãe biológica. E aí, por exemplo, a criança vai ser adotada, né? E o que acontece? A mãe tem algum tipo de transtorno, de alguma coisa, de alguma síndrome. Ela pode ter e vai gerar consequências ali para a criança. Entendeu? Mesmo não sendo filho biológico, não tem problema, porque aquele papel ali daquela mulher é o papel materno. Então não precisa ser a mãe biológica. Qualquer figura feminina que faça esse papel e tiver qualquer tipo de transtorno, sim, ela vai afetar a criança. Rose, fui muito cobrada com raiva. Tinha a tua mãe de criação, então tinha muito ataque assim, tipo de raiva, de fúria contigo, porque ela te cobrava dessa forma. Seria isso? Tá, vamos continuar. Falei de 2, né? Tem mais 4 ainda. O terceiro é a narcisista psicossomática. O que é a psicossomática? Ela usa doenças e dores para manipular e conseguir o que quer. Sempre essa mãe precisa estar chamando atenção a si. Então o que ela faz? Ela finge que tá doente, ela finge que tá com dor, ela finge que tá com tudo. E se o filho falar que está doente, que tá com dor, ela não vai escutar, ela não vai se importar, ela não vai dar bola para isso. Ela vai inventar alguma coisa pior para a atenção voltar para ela. Mesmo que quem esteja sofrendo ali seja criança. Ela vai querer anular essa criança e trazer
essa atenção pra si. É essa narcisista psicossomática. Então ela sempre vai achar uma coisa pior, tá? Nunca, é quase uma competição. Tu nunca vai estar na frente dela, porque ela sempre vai estar com dor mais grave, com doença muito mais séria. Essa é a nossa terceira narcisista. Deixa eu só ver aqui o que a Rose escreveu antes de a gente prosseguir. E eu era medrosa, só vivia dentro de casa, ela não me deixava andar. Só depois que ela faleceu, eu comecei a sair e me sentir livre e feliz. Ah, sim, Rose, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala assim, por exemplo, quando eu fui criada e depois que essas pessoas faleceram, pai, mãe ou quem criou, eu consegui ficar muito melhor de tudo. Claro que a gente começa a ficar melhor, sim, mas essas situações que a gente passa na infância, elas estão tão enraizadas na gente que a gente precisa estar assim, ó, como se fosse cortando aquelas ervas daninhas, sabe? Porque assim, ó, existe uma frase do Freud que eu acho excelente, que é assim: ninguém vai se livrar de trauma. Nós não vamos esquecer os traumas que a gente viveu, não vamos. Mas o que a análise, a psicanálise faz? Ela faz você ver o que aconteceu contigo sem sofrer mais, superando aquilo. Entendeu? Por isso que quando a gente fala assim na psicanálise é associação livre, porque a pessoa, quando ela senta pra falar contigo, ela tá livre pra ela dizer o que ela quiser. E nessa fala toda dela, algumas coisas vão surgindo e a gente vai prestando atenção e vai vendo, opa, é o inconsciente dela aí trabalhando. Jogou um pedacinho aqui, jogou outra parte aqui. E assim é como se fosse um quebra-cabeça, que a pessoa precisa montar, ver e superar o que aconteceu pra tipo, olha, eu sofri, né? Eu passei por esse trauma, mas isso não me afeta mais, porque eu consegui superar. Deixa eu ver aqui, alguém mais... Angélica ali, como não levar a nossa criação para o nosso filho? Bom, muito trabalho, Angélica, vou te falar. E tem que trabalhar com análise, com terapia, tem que se conhecer. Não adianta, porque não tem receita mágica, não tem fórmula mágica. Então, o que acontece? Pra gente mudar a nossa forma de criar, de educar e de lidar com nossos filhos, é só dessa forma. Terapia, psicanálise, o que for, assim, tá? Que essa é uma parte muito importante pra gente deixar pra trás, porque assim, ó, esse autoconhecimento, toda essa cura, a gente não consegue sozinha, tá? A gente pode tentar. A gente pode, por exemplo, tô com raiva, o que eu posso fazer? Posso respirar, né? Mas assim, coisas que são muito profundas, como eu disse, que tá lá na nossa raiz, é só a gente trabalhar durante muito e muito tempo. E outra coisa, não adianta eu entrar numa análise dizendo assim, eu vou sair daqui 5 meses e vou estar... Não, gente, isso é um processo. Você tá trazendo naquele lugar, por exemplo, tem 30 anos a pessoa, ela tá trazendo 30 anos de história da vida dela, de sintomas na vida dela. Então, não é assim, hoje eu fiz, amanhã eu tô curada. Tô curada assim, né, no sentido de tô me sentindo melhor. Ou tudo agora já esqueci, já não é assim, tá? Bom. Bom, vamos lá.
Falei da psicossomática, né? Agora a gente vai pra 4, a narcisista viciada. O que é a narcisista viciada? É aquela mãe que abusa de substâncias como drogas e álcool. E drogas, né, pesadas, forte mesmo. Então, quando essa mãe está sóbria, quando ela não está alcoolizada, quando ela não está drogada, ela pode parecer menos narcisista, mas não dá para se enganar. Porque ao invés de ela colocar a criança em primeiro lugar, o que sempre vai estar em primeiro lugar são as drogas e o álcool. Entendeu? É aquela mãe que pode estar usando droga, pode estar bebendo com a criança dentro de casa e a criança tá lá sendo negligenciada, por exemplo. Acontece, gente. A gente não pode tapar o olho e nem achar que a gente tá assim numa redoma de vidro, porque são tantas coisas que acontecem que a gente sabe, que a gente vê e que a gente escuta, que parece até mentira, mas não é. Bom, chegamos à 5ª narcisista. A narcisista malvada secreta. Como assim malvada secreta? Essa mãe é quase igual àquela extravagante extrovertida. Então essa mãe, ela tem uma personalidade no público e outra no privado. Aqui a diferença para a primeira é que elas são muito diferentes mesmo. Ali na primeira, na extravagante extrovertida, ela mais que faz uma encenação no público. Aqui a malvada secreta, ela tem uma personalidade mesmo diferente. Ela não tá encenando, ela não tá como se fosse fingindo, né? Ela tem outra personalidade ali com as pessoas no público. E ela tem outra completamente diferente no privado. Então, lá no público, ela tem uma personalidade carinhosa, atenciosa. Ela demonstra isso para os filhos. Ela vai demonstrando essa atenção, esse cuidado. Então, a criança pensa, opa, olha quanto de amor eu tô recebendo, né? E no privado, essa mãe é extremamente abusiva e cruel. Então agora, gente, vocês parem e pensem como que essas duas mensagens são enviadas para a criança. Quando eu estou fora de casa, minha mãe é uma mãe maravilhosa. Ela me ama, né? Ela me dá atenção, ela me dá carinho, ela tá comigo. Quando a gente entra em casa, ela é uma mulher cruel, ela me bate, ela, né, é negligente, é abusiva. Então a criança, opa, eu não tô mais recebendo amor. Olha as mensagens que essa criança recebe. Isso é de enlouquecer. Eu tô dizendo de enlouquecer mesmo. A criança fica realmente sem saber o que tá acontecendo, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Bom, vamos para a 6ª e última. É a emocionalmente carente. Bom, essa mãe, ela quer ser cuidada emocionalmente. Ela quer que a criança vá suprir as necessidades emocionais dela. Gente, impossível. Uma criança não tem a capacidade disso e não está preparada para isso. E outra coisa, filho nunca está no mundo para suprir necessidades emocionais de pai. Mãe, esquece. Se você pensa isso, já tira isso da cabeça. Porque não é assim. Então, o que ela quer? Ela quer que a criança cuide e saiba lidar com as emoções dela, a mãe.
da própria mãe. E todas as emoções e todos os sentimentos dessa criança são completamente negligenciados. Então essa mãe, ela quer o quê? Você cuida você cuida, você supre as necessidades minhas emocionais, as minhas necessidades emocionais, porém as suas, elas ficam de lado. Eu não vou dar atenção para elas, porque as minhas são mais importantes. Lembra lá do mito do Narciso? Prepotente, arrogante, era um sentimento de grandiosidade, de supervalorização. Vocês viram que todas essas mães aqui, essas 6 facetas de narcisismo materno, todas elas são assim. Elas aparentam uma coisa e são outra. Aqui, desculpa, gente. Deixa eu só aqui relembrar pra vocês. Todas as outras 5 que a gente falou, elas também são emocionalmente carentes, tá? Mas essa 6ª aqui que eu falei, ela demonstra muito mais do que as outras. Deixa eu ver aqui o que a Rose também falou com ela. E a hora, às vezes fico nervosa, igual a ela. Ó, Rose, vou te falar uma coisa. Não é só você que precisa entender ele, não, tá? Ele também precisa saber lidar com ele. Tá? A gente não tem, às vezes, que se anular e se desfazer pelo outro. Porque você tem que mudar, mas o outro não. Você vai buscar ajuda, mas o outro não. Não é assim que funciona, tá? Tô te dando essa dica porque, assim, não deixa ele colocar essa sobrecarga em cima de ti, tá? Porque ele também pode buscar ajuda, ele também pode mudar, ele também pode se conhecer. Não é só você. Então você não tem a responsabilidade de tá como se fosse suprindo não digo as necessidades, mas como é que eu vou te falar? Você não tem que ser responsável por ele. Isso. Bom, vamos pro nosso finalzinho aqui, tá, gente? Vamos falar agora das mães narcisistas. Como elas afetam o desenvolvimento da criança. Qual é o impacto, né, no desenvolvimento da criança em relação a essas mães? Nós sabemos que a mãe, ela tem um papel extremamente importante no desenvolvimento emocional e psíquico da criança. O modo como ela vai estabelecendo a relação com a criança e o modelo de relação que essa criança vai ter no futuro. Ou seja, a forma como essa mãe estabeleceu o afeto com essa criança vai ser a mesma forma dos afetos que ela vai estabelecer, das relações que ela vai estabelecer lá no futuro. De amizade, de namoro, de casamento, com seus filhos. Antes de eu continuar aqui, deixa eu responder aqui a Angélica. Como criar um respeito com o filho e não fazer ele ter medo? Bom, uma das coisas que fazem as crianças ter medo e que é uma das coisas que geralmente os pais fazem bastante é o sentido de gritar, ameaçar, amedrontar a criança por alguma coisa errada que ela faz. Para criar esse respeito, o que você tem que fazer? Estabelecer o limite de forma clara, né? O que eu sempre digo, de forma clara, calma, sem estar ameaçando. Se você não fizer isso, você vai ver, você vai apanhar, porque a criança, ela perde esse respeito porque olha como você tá lidando com ela. Ela começa a ter medo, claro, né? De você.
e do pai ou de quem esteja fazendo isso com ela. Então, assim, para estabelecer esse respeito, sempre conversando, mostrando como as coisas, por exemplo, ela quer fazer alguma coisa, né? Ela tá brincando com um copinho, tomando água num copinho. E ela quer jogar esse copinho no chão, mas esse copinho pode quebrar. Então, ao invés de você já pegar, já tirar da mão dela, já, né, gritar, você pode conversar com ela. Você pode sim pedir pra ela o copo e conversar. Não pode jogar no chão, porque vai acontecer isso. A gente pode se machucar. Então, é assim que a gente vai estabelecendo esse respeito, nessa forma de falar com a criança. Bom, continuando aqui. A mãe narcisista, ela rotula a criança. Ela cria e despejar mesmo, né? Todas as suas expectativas e necessidades na criança. Ou seja, assim a criança vai recebendo amor e desamor ao mesmo tempo dessa mãe. E aí o que acontece? Essa criança se torna adulta. E aí ela, ao se tornar adulta, ela deixa de fazer parte dessas expectativas, desse círculo narcisista. Ela não tá mais ali com a mãe. Se ela deixar de fazer esse papel de ser uma extensão da mãe, é aterrorizante para ela. Por quê? Ela só conhece essa forma de estabelecer relação. Tá? Então, esse foi o único modelo que essa criança teve. Então, na vida adulta, ela se separar, quebrar esse círculo, para ela isso é como se fosse muito ruim. Ao invés de ser o contrário, tem que quebrar, ela tem que, né? Como se fosse cortar essa extensão que a mãe faz dela. Não, ela não consegue fazer essa separação. Porque ela não consegue ter outro relacionamento que não seja dessa forma que ela aprendeu. Bom, na fase adulta, essas pessoas, o que acontece? Elas podem sofrer de crise de identidade, pois as suas necessidades e desejos entram em conflito, as suas próprias necessidades e desejos entram em conflito com as necessidades e desejos que foram implantadas pela mãe. O que a mãe fez? Ela plantou lá, né? Plantou toda a sementinha das necessidades, do desejo, da vontade da mãe. E daí a criança cresceu, é adulta. Aí agora ela vai começar a perceber os desejos e as necessidades dela. Opa! Mas vai entrar em conflito com os desejos e as necessidades que essa mãe já havia plantado nela quando ela era criança. Entendeu como fica, como um adulto também fica confuso? Porque é como se ele tivesse ligado com essa mãe, ele não consegue se desvencilhar mesmo dessa mãe, porque tá muito forte essa questão do narcisismo da mãe. Bom, pra gente, deixa eu ver aqui, tá, tem mais duas partes aqui pra gente finalizar. Bom, aqui. Os abusos físicos, agora falando, porque as mães narcisistas, elas podem usar abuso físico, negligência, culpa, manipulação, tudo isso elas vão usando pra conseguir o que elas querem das crianças, dos filhos. Porque é só assim que eles vão fazendo o que eles vão cedendo. Se a mãe começa a manipular aquela criança através de culpa, o que vai acontecer? Ai, eu não sou bom o suficiente, eu fiz alguma coisa errada, minha mãe tem razão. Essa mãe despejou a culpa em ti. Você é uma criança, você não tem culpa. E aí, o que acontece? Essa criança
vai crescendo com essa culpa, com essa ferida de culpa. Lembra? Eu falei hoje a postagem sobre as feridas da criança interior. Então, abusos físicos, negligência e abuso emocional são formas muito comuns de mães narcisistas. E teve um relatório mundial sobre saúde e violência da OMS. OMS é a Organização Mundial de Saúde. O que eles falaram sobre essa questão de saúde e violência? Que crianças que tinham a saúde debilitada, né? Era em consequência, ou adulto, né? Em consequência de abuso infantil. Entendeu? Então, assim, essa questão dos abusos, da punição, de abuso físico, negligência, de abuso emocional, eles têm uma carga muito grande, uma carga global de doenças que estão, como é que é? Não acontecendo, mas que estão impactando as pessoas. Não sei se eu falei certo. Então, doenças como câncer, cardiopatia isquêmica, fibromialgia, síndrome do intestino irritado, além de distúrbios psiquiátricos e comportamentos suicida e violentos, são consequências de abusos físicos, emocionais, psicológicos, negligência. Então, gente, isso aqui foi um relatório mundial sobre saúde e violência da Organização Mundial de Saúde. Eles fizeram uma pesquisa e trouxeram todas essas comprovações para dizer, olha o que vai acontecer, olha como vai ser o futuro dessa geração se a gente não mudar esse ciclo. Angélica, essa live vai ficar salva? Então, fica salva aqui durante 48 horas. Depois eu coloco no canal do YouTube Psique da Criança, tá? Daí é só lá. Certo? Bom, vamos para a última partezinha aqui, que ainda é sobre as mães narcisistas, como afetam o desenvolvimento da criança. Bom, o ambiente familiar. Duas coisas são importantíssimas para a gente saber como as crianças vão se comportar e como elas vão formar a personalidade dela. O que é? Ambiente familiar e o comportamento dos pais. Todos esses dois afetam demais as crianças. E é ali que surgem as consequências. Então, elas são extremamente importantes e centrais para o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças e dos adolescentes. Bom, gente, era isso a live de hoje sobre narcisismo materno, a nossa última live do ano. Agradeço de coração imensamente quem ficou aqui, quem tá aqui, quem tirou esse tempinho pra tá aqui assistindo sobre essa aula. Bom, quero desejar pra vocês um excelente final de semana. Claro que as postagens todas vão continuar, só a live que só volta a partir de janeiro. E em janeiro vai ser no YouTube, não vai ser mais aqui no Instagram, tá? Que bom, Angélica, fico feliz que você gostou. Que bom. Que possa ter ajudado em alguma coisa pra você. Então, a partir de janeiro vai ser tudo lá no YouTube, mas daí eu vou deixar pra vocês o link quando tiver quase começando, né, um pouquinho antes, pra participar. Desejo pra vocês um excelente Natal, um maravilhoso, próspero, cheio de
paz, de energia positiva. Um 2022, assim, cheio de coisas boas. Que a gente continue, né, nesse caminho que a gente tá trilhando. É devagar sim, mas assim, é intenso. A gente quer mudar, a gente quer se conhecer, a gente precisa disso, isso faz parte da gente, a gente precisa saber o que aconteceu com a gente, até pra gente tá bem e para as crianças também estarem bem. Porque tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, reflete nos nossos filhos. Não adianta, a gente não tem como escapar. Bom, gente, fiquem bem. Muito obrigado de novo. A Nazaré aqui deixou um oi. A Jéssica, a Agatha, um beijo para todas vocês. Obrigado por todo mundo, né? Para todo mundo que tava aqui. E a gente se vê em janeiro de 2022 com muito mais novidade, com muito mais lives, com muito mais conteúdo, com muita coisa diferente. Tá certo? Ó, um beijo no coração de vocês e uma ótima noite. Muito obrigada.